FJU. Hoje nós vamos responder algumas perguntas de vocês. Então, a Fabi preparou algumas perguntas, né, Fabi? Fala aí pra gente responder. Então, a primeira pergunta: como saber se meu emprego é da vontade de Deus? Pois estou muito estressada com meu emprego e não consigo dar meu melhor, como se estivesse fazendo para Deus. E isso me deixa mal. Na verdade, odeio meu emprego, mas me sinto fraca por não conseguir suportar até arrumar outro. Então, Thaís, olha só, como saber se meu emprego é da vontade de Deus? Bom, primeira coisa, você não diz o que é o seu emprego, né? Para a gente poder te ajudar mais. O seu emprego não seria algo da vontade de Deus se levasse você a fazer algo que errasse o alvo, aquilo que a gente falou na quinta-feira. Se levasse você a fazer alguma coisa que o desagradasse. Mas é claro, o emprego não pode ser só da vontade de Deus. Digamos que seja um emprego, ô Fabi, que é da vontade de Deus, mas na verdade não é da sua vontade. Então não basta somente ser da vontade de Deus. Não é uma questão de que assim, eu vou arrumar esse emprego aqui e ver se é da vontade de Deus. Não, muitas vezes todo trabalho honesto é de Deus. Qual o problema? Não está levando você a fazer nada de errado. Então, se é honesto, é de Deus. Agora, tem que agradar a você também. Não é só, é de Deus esse trabalho, mas eu odeio isso. Então, você não está no lugar certo, porque você não está fazendo algo que você goste. Mas é claro, existe também uma ideia muito romântica no mundo, sempre existiu, né? Que você tem que fazer aquilo que você gosta. Olha, o seu trabalho, você tem que fazer aquilo que você gosta. Mas, às vezes, não é uma realidade. Não fazendo aquilo que eu amo, porque também se eu fosse fazer aquilo que eu amo, acho que eu ia trabalhar de quê? Salva-vida na praia. O que mais eu poderia fazer aqui? E a próxima, Fabi? Essa aqui é mais comprida, mais longa, é a 2. Então, até tem, eu acho que um pouquinho do que a gente falou na quinta-feira, né? Uhum. Então, eu amo muito um rapaz e estamos namorando. E é a segunda vez que tentamos dar certo. A primeira, terminamos por infidelidade da parte dele. E agora estamos tentando de novo. Só que não sinto segurança da parte dele. Pronto, para aí. Então, você já falou, aí nesse comecinho, eu nem preciso ler o resto, mas a gente vai ler. Mas só para falar para você o seguinte, ele já te traiu, né? Já o relacionamento já deu errado porque ele te traiu, infidelidade. Aí você resolveu, é isso que às vezes me dá assim uma, que vontade, sabe como? Por quê? Porque vocês ficam insistindo numa coisa. Você, olha, namorou, o rapaz te traiu. Por que que você vai... assim, se você fosse casada, né? A mulher casada, ela até assim tem família, tem filhos envolvidos, tem um monte de coisa, né? Que ali conta. Mas, poxa, não, ele apareceu. Mostra ele, que gracinha, agora. Olha só, gente, não dá vontade. Aliás, eu gostaria de aproveitar e falar com vocês que a gente vai ter um novo quadro chamado Meu Pet na Live. Então, se o seu pet assiste a live com você, pega ele direitinho, filma ele bonitinho e o jeitinho assim que ele fica fazendo, bonitinho, manda pra gente. E se ele faz alguma coisa assim interessante também, isso aí foi uma ideia minha e da Fabi. A gente nem gosta de cachorro, né? Imagina. Mas se você tem gato também, eu tenho uns poucos gatos na minha vida que eu gosto. Tem o gato da minha amiga Sandra, o Arthur, que é enorme, maravilhoso, mas ele tem mente de cachorro. Talvez seja por isso que eu gosto dele. E a gente vai ter esse quadro, ó, a alergia do Satanás aqui, ó toda vez que eu tô fazendo a live. Mas a gente estava falando da nossa amiga que tá namorando lá, o rapaz. E o que que você fez? Você arrancou o chifre quando você mandou ele embora, falou que não queria mais. Aí você
aceitou ele de volta, automaticamente você está dizendo o que para ele? Porque, detalhe, né? Pelo que eu entendi ali, ele nem cristão não é uma pessoa temente a Deus. Porque quando é uma pessoa temente a Deus, olha a dica aqui para você. Quando eu descobri isso, quando eu percebi, é verdade, a pessoa temente a Deus, ela teme alguém que o vê o tempo inteiro. Então, puxa vida, vale a pena investir em um relacionamento com uma pessoa temente a Deus. E se ela teme alguém que ela não vê, então quem ela vê, com certeza ela vai respeitar, né? Pois é, e isso é super importante para a mulher, principalmente, né? A gente quer esse respeito, a gente busca isso. Por mais que a mulher diga que não, que hoje ela também está traindo, está fazendo... Eu já fui essa mulher, né? Eu já fui essa pessoa. Mas eu sei que mesmo falando isso, mesmo assim, o que a gente busca é exatamente isso. São homens, são pessoas que venham a levar o relacionamento a sério, que venha aquilo da reunião de hoje. Vocês assistiram a reunião hoje? 9h30 da manhã, o Bispo Renato estava falando sobre isso, né? E eu aconselho até vocês que não assistiram, ir lá no Facebook da Igreja Universal, que deve ter, e assista a reunião de hoje, foi muito legal, né? Às 9h30 da manhã. Então, você está se colocando num terreno muito perigoso, que eu não aconselho. Você voltou a namorar com um rapaz que já te traiu. Então, não é inteligente. Aí ela continua falando o que mais? Só que não sente segurança da parte dele. Então, ela aceitou ele mesmo assim. Colocar só... Isso. Nesse novo... ele já me decepcionou nesse novo começo. E eu tenho medo dele estar só passando o tempo comigo de novo. Ele é cercado de amigas e fica numa intimidade que me machuca. Para. Eu não vou continuar, não. Pelo amor de Deus, ele vive cercado de amigas. Para de sofrer. Pare de sofrer agora. Já te dei a dica, né? Ele não vai te levar a sério. Você vai ficar só sofrendo, se machucando. Não vale a pena. Vale a pena você sofrer agora um pouquinho, porque vai doer, porque você diz que gosta dele, que o ama muito. Mas se ele não quer, se a vida dele é assim, ele tem lá as amigas dele, ele não quer mudar aquilo que ele acredita, então não vale a pena. Fabi, tô errada? Não. Eu sei que dói quando a gente fala essas verdades, né? Que tem verdades que doem, mas precisam ser ditas. E foi até o que a gente falou na quinta, né, dona Nanda? Sobre ser finéia, de ver o problema e resolver, né? Não é? Não ficar empurrando com a barriga. E ele já deu sinais. Se nesse novo começo ele tivesse feito tudo diferente, mas ele não fez. Logo que ela deu a oportunidade para ver que ele nem valorizou. As babas dele. Eita. Vamos lá. Mas ele nem valorizou, né? Tipo, pra ver que ele não tem nem consideração com ela, né? Então ela tem que ser finéia, resolver esse problema aí. Pois é, resolve, porque se você não resolve agora, muitas meninas, muitas jovens hoje em dia, me arranjam um paninho, porque eu tô cheia de baba na minha mão. Muitas meninas hoje em dia, o que elas fazem? Elas se entregam, elas aceitam qualquer coisa e depois elas vão sofrer. E depois vem chorar, vem falar por que Deus fez isso, mas Deus não fez nada com você. Foi você que não teve a coragem de agir quando você tinha que agir. É aquilo da lança de Finéias que a gente falou. Você tem que pegar a lança e matar esse sentimento. Puxa vida, vale muito mais a pena você terminar, vai sofrer, vai chorar, ele vai fazer questão de botar foto com outras. Aliás, ele já nem liga para isso, né? Ele já tem outras amigas, se envolve, tem maior intimidade com as meninas e nem tá muito aí para você. Na verdade, ele já tá te dando toda a dica, né? Então, vai doer, mas o que vai ser melhor? É melhor doer agora, quando a coisa não é profunda, do que você esperar a coisa desenvolver, se aprofundar, e aí vai acabar do mesmo jeito, porque não tem jeito. Isso aí,
com certeza vai dar dor, vai ser coração machucado, na certa. Então, o que você tem que fazer? Aí fica a seu critério decidir o que você tem que fazer, né? Assiste a live de quinta. Assiste, tá bom? Mais uma pergunta? Mas... Vamos na 3, né, na sequência aqui. Gostaria de perguntar como bloquear pensamentos que são ruins e nocivos à fé e são causados pelo fato de ainda não ter uma vida sentimental forte, por estar solteira? Eu entendi o que ela quis dizer. Olha só, você sabe o que eu estava pensando? A gente fica sempre assim, pensando, Deus, como que a gente pode ajudar mais? Me dá exemplos aí, o que eu posso falar para ajudar esses jovens? E eu estava pensando, porque uma das coisas que vocês sempre pedem para a gente falar, por mais que a gente fale, parece que nunca é o suficiente, né? É com relação a pensamentos. E eu estava pensando assim, o diabo, a gente já fez uma live aqui explicando, né, como que o diabo trabalha, a Bíblia nos fala sobre isso, qual o objetivo do trabalho do diabo e como que ele trabalha. A gente fez aquela live, falou de mundo físico versus mundo espiritual, vocês lembram? Nessa live a gente aborda essa forma que a Bíblia nos revela, como que o diabo trabalha. Quando ele fala, o diabo é como um leão rugindo em derredor de quem ele quer devorar. E, às vezes, o problema dos pensamentos... Gente, presta muita atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Para tudo que você está fazendo. Porque todos vocês são acometidos por esses pensamentos, por essas coisas. E o pensamento é simplesmente assim, olha só. Você está ali parada e, de repente, uma voz... O seu pensamento fala uma coisa, ou leva você a pensar em uma coisa, ou direciona a sua mente para um lugar. Mas aí, às vezes, você não identifica que aquele pensamento não é seu. E essa noite, engraçado, quando você fica pensando, Deus vai te inspirando, né? Essa noite eu tive essa ideia. Ju, vem cá. Lá vem ela. Então, senta aqui. Digamos que aqui é o mundo espiritual, tá bom? E digamos que aqui onde a Fabi está, a Fabi é uma pessoa. Digamos que eu e a Ju somos espírito, né? Somos o mundo espiritual. Então, o que acontece? Por exemplo, a Fabi está ali. E eu começo a falar assim, Ju, a Fabi, ela ainda gosta daquele rapaz. A Fabi ainda gosta daquele rapaz. Aí presta atenção, gente. A Fabi tá ouvindo a minha voz. É igual quando eu às vezes vou no restaurante e eu sento numa mesa e o povo da mesa do lado começa a falar palavrão. Eu tô ouvindo o palavrão. Eu estou ouvindo o que eles estão falando. Então, mas aquilo que eles estão falando partiu de mim? Não. Não partiu de mim. Porque veio da mesa do lado. Só que no mundo espiritual, os demônios estão falando, os demônios conversam um com o outro, os demônios querem gozar da sua cara, porque você está ali e você não está prestando atenção. Então o demônio fica te zoando, fica brincando. Tá mó love ali com o pai dele. Então, o que acontece? É importante que vocês tenham essa percepção que o mundo espiritual, nem tudo vem de você. Então, se eu tô aqui e eu começo a falar palavrão alto com a Ju e ela ouve, quer dizer então que o palavrão veio dela? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja... É como, por exemplo, entrar num ambiente e, de repente, ali na TV tá passando alguma coisa que não é do seu agrado. Não é uma coisa que você escolheu. Você chegou ali e tá passando, tem um filme, uma série que tá passando uma imagem, ou uma pornografia, querendo ou não, ali, alguém, né,
Você chegou ali e tá passando, não foi você que escolheu chegar Exatamente. lá E o que acontece com as pessoas, muitas vezes, é porque, eu pensei isso, veio esse pensamento na minha cabeça. O pensamento não foi dela, não veio dela. E é importante que a gente saiba identificar isso. Porque às vezes você está captando uma voz que não é sua. Que não é sua. E a mídia em si hoje, né, ela é programada para isso. Para injetar memórias fotográficas nas pessoas. Tanto que às vezes a gente acaba lembrando de coisas achando que é um pensamento e na verdade foi em algum lugar que a gente viu, uma propaganda que a gente assistiu, uma arte que a gente viu no Facebook e ficou com aquela imagem e aí surgem os maus pensamentos. Exatamente. Aí ela perguntou, e como que a gente faz para bloquear os pensamentos? Aí eu te pergunto, como que você bloqueia, você está na rua, você está andando na rua, como que você vai bloquear as vozes das pessoas na rua? Como que você vai num restaurante, você está lá e está todo mundo comendo, está todo mundo conversando nas mesas do lado, aí o povo fala palavrão de lá, fala palavrão dali, fala palavrão do outro lado, fala um monte de besteira. Como você vai impedir essas pessoas de falarem? Não tem como, né? Não tem como você impedir as pessoas de falarem, mas você tem como impedir de você, por exemplo, eu ouço. Outro dia eu estava passando na rua, não estava passando na rua, não, estava botando as compras no carrinho do carro, mas a mulher que estava entrando no carro, mas ela falou tanto palavrão que eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa horrível, porque eu era ela antigamente, né? Eu era ela há um tempo atrás, alguns anos atrás. Então, como que eu ia impedir aquela mulher de falar aquele monte de palavrão que ela falou? Não tem como impedir, não tem como. Mas o que eu fiz? Poxa, que até machuca os nossos ouvidos. Eu não dei mais bola para aquilo. Então, você segue em frente, passou, sabe? Aquilo ali, você não dá atenção, você não fica ali assim, ai, meu Deus, porque aquela mulher falou, né? Aquele palavrão tá na minha cabeça até agora, eu não consigo parar de pensar nesse palavrão e isso e aquilo. Você vê? O que você tem a ver com isso se a pessoa falou um palavrão? Aquilo não tem nada a ver com você. Então, com os pensamentos, quando você começa a entender como funciona o mundo espiritual, você começa a entender de onde vêm os pensamentos e como que eles funcionam. Então, você começa a entender, por exemplo, do nada vem um pensamento na sua cabeça. Você trabalha com help, né, Ju? E quantos jovens não falam para você assim, eu fico uma voz na minha cabeça falando para eu fazer o quê? Se cortar, se tirar a própria vida. Vocês estão entendendo? Fica aquela voz, se corta, tira a sua própria vida. É como se fosse assim, a Ju é a pessoa e tem uma pessoa do lado dela só falando assim, anda, acaba logo com isso, corta logo. É um diálogo interno, né? Exatamente. É um diálogo interno. Porque acontece no âmbito espiritual. E é uma coisa que a gente sempre bate isso em cima dos jovens, né? A dúvida, o pensamento, a ideia, nada mais é do que a natureza do diabo em forma de pensamento. Então, o diabo não tem como vir em pessoa. Então, ele manda o pensamento. Ele manda a dúvida. Eu faço umas coisas, né? Eu faço umas coisas assim na minha cabeça, que eu sou uma pessoa que eu não sei dizer, não sei se isso é criativa. A senhora mente fértil. 3D. É uma mente fértil. É um pouquinho que ouve uma coisa e já imagina tudo. Um pouquinho de doidice também, pode ser, não sei. Mas eu projeto muito. Então, o que acontece? Às vezes eu tô assim e eu tô pensando, imediatamente eu começo a ver Satanás, 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 cheio de Satanás, cheio de demônios, os amigos do Satanás, tá tudo ali ao meu redor, jogando coisa, querendo que eu dê atenção para eles. E é assim que o diabo faz mesmo. É assim. Você tem que entender que o âmbito espiritual, ele existe. Você só não vê, mas ele existe, ele está ali. A Bíblia nos mostra claramente que aquilo ali é real. Então, no âmbito
você não está vendo no âmbito físico, mas aqueles demônios estão ali. E às vezes você está lá assim, ó, batendo papo, cheio de demônio ao seu redor, todo mundo rindo e você está ali assim, é verdade, você está ali mó papo. Não é nem cafezinho mais, você está no happy hour. Você está no happy hour com o diabo. Já passou, não é mais café, você já evoluiu para um outro nível. Você já foi para um outro nível. Então, você tem que vigiar, você tem que ver. Muitas vezes, o que vem na sua cabeça, muitas vezes não. O que vem na sua cabeça não vem de você. Agora, quando você pega aquele pensamento e você aceita, aí ele se torna seu. Porque, assim, faz isso, Fernanda, faz isso. Vai, faz isso. Tira esse anel, Fernanda, tira esse anel. Se você vai e faz... Aí quando eu faço isso aqui, então aquilo entrou em mim e me levou a fazer alguma coisa. Então, automaticamente, aquilo se tornou algo meu. Por quê? A partir do momento que eu aceitei e eu agi. Mas enquanto você resiste, aquilo não é seu. Tanto que a palavra de Deus é muito legal, gente. É muito legal. Ela fala, resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Ele fugirá de você. Então você resiste, é o quê? Vai, tenta aqui, tenta me empurrar a fazer alguma coisa. Mas eu resisto, ó. Eu não vou deixar, eu vou derrubar, ajuda a cadeira. Como se aqui fosse a dúvida, o medo, o pensamento de automutilação, de se matar. Exatamente. E eu tô resistindo. Não, eu não vou fazer. Vai lá, faz, você vai. Eu não vou. Aí chega uma hora que você resiste, tanto que você deu um estabefe que o diabo foge. Claro que ele tenta voltar depois, ele vai descobrir outro ponto fraco seu para voltar. E essa é a nossa sina, né? Não gosto dessa palavra, não. Essa é a nossa... É o que a gente vai viver pro resto da nossa vida aqui nessa terra. Né? Então, a gente vai viver toda a nossa vida lutando contra o diabo. Até ali no Novo Testamento, quando o diabo ele tentou Jesus, depois que Jesus resistiu ele lá no monte, né? Depois do jejum e tal, tá escrito assim, que o diabo se afastou por um tempo. Por um tempo. Então assim, se com Jesus o diabo se afastou por um tempo, imagina nós, né? E quando Jesus foi crucificado, né, ali no final já, ele voltou de novo com a mesma estratégia. Se és tu, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, assim, o diabo investiu com a dúvida no início, investiu com a dúvida no final. Porque ele sabia que se Jesus duvidasse, naquele momento, Jesus ali carregando o pecado de todo mundo, aquela batalha de pensamentos que Jesus também estava enfrentando. Então, porque os pensamentos são as sugestões que o diabo, a forma que o diabo tem de nos levar a fazer aquilo que ele quer. Entendeu? O diabo, ele quer destruir. O diabo, ele quer nos levar a fazer algo, fazer coisas que venham a nos afastar de Deus. Então, como que o diabo vai fazer isso se o diabo é espírito? É através do quê? Das sugestões no nosso pensamento. Por exemplo, aquela jovem que estava ali falando do namorado. O diabo fica na cabeça dela, olha, você não vai esquecer ele, você fica com ele, volta com ele. Por quê? Ele porque vai o mudar. Diabo, ele sugere, ele vai mudar. Dependendo da idade, né? Olha só a sua idade, você não vai arrumar mais ninguém. Ou às vezes foi o primeiro namorado, né? Às vezes teve relação, daí fica aquele negócio, né? Ó, só ele, tudo essas coisas, né? Pois é. Aí ele fica brincando com a sua cabeça ali nos seus pensamentos, jogando aquele monte de pensamento, aquele monte de coisa, e você fica ali, ó, refém. As pessoas, né, não têm esse entendimento, porque nós somos os privilegiados de ter o conhecimento de como o diabo trabalha. Né? Porque o diabo, para ele, é ótimo que as pessoas achem que ele não existe. O diabo não existe. Eu falava isso, né? É uma lenda. Eu falava assim, diabo não existe. Diabo não existe, não. Não é o diabo, é essa pessoa. Mas o diabo, ele induz as pessoas a tomarem
decisões erradas, porque ele quer ver a pessoa se dando mal. Ele quer ver a pessoa desobedecendo a Deus e se lascando e depois fazendo o quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Jogando a culpa em Deus, né? E o porquê eu, né? Que foi até o tema do encontro de ontem. Exato, e sempre a culpa, você vê, o diabo, ele faz de uma forma que você fica assim, mas por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Mas o que Deus tem a ver com isso? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. As pessoas querem atitudes. colocar Deus na vida delas depois que tudo deu errado. Ah, não, agora vou clamar a Deus, né? É como a mãe também, né? Ah, tá ali numa situação de medo. Ah, minha mãe podia estar aqui comigo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. A pessoa, às vezes, se diz ateu, mas na hora que tá numa situação difícil, ai, meu Deus, me ajuda. Não é mais quer colocar Deus depois que deu tudo errado. Pois é. Então, você vê isso dos pensamentos. Vamos, então, fechar essa resposta aí. Como que eu faço para bloquear os pensamentos? Você não bloqueia os pensamentos. Você resiste os pensamentos. Os pensamentos do diabo, você tem que resistir. E você resiste até quando? Até eles desaparecerem. Porque vai chegar uma hora que o diabo vai cansar. É uma batalha, né, dona Nanda? Se eu só me defendo e não ataco, vai ter uma hora que a minha defesa vai cansar. Então, eu tenho que resistir e atacar pensando nas coisas do alto. Né? Exatamente. Aí você tem que contra-atacar, né? Como? Porque você precisa do refresco, você precisa do... Tô cansada de lutar. Mas a luta, a palavra de Deus, ela te dá esse refresco. Porque a palavra de Deus, ela tem tudo que você... A palavra e a fé, né? Então, a palavra, ela te dá a garantia. Ó, isso aqui, resistir ao diabo e ele vai fugir. Então tá ali a solução e a garantia ao mesmo tempo. E a palavra também para você, olha, meu Deus, eu quero ir para junto do Senhor. Então, quando eu passo por momentos difíceis, geralmente eu fico olhando demais para o céu. Sabe, assim, porque eu fico imaginando, ai, vai ser tão bom aí em cima, quando o Senhor me levar, ai, eu vou ficar tão descansada, ai, eu não vou chorar, eu não vou me entristecer. Eu fico olhando pro alto, para as coisas do alto, eu não fico olhando para os problemas, eu evito de ficar olhando. A gente tem, por isso que ele fala, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o quê? O meu socorro. Então, é isso que você tem que falar. Elevar os seus olhos para os montes é olhar para Deus, Ele está lá. É de onde vai vir o seu socorro, e você crê nisso, né? Então, os pensamentos você não tem como bloquear, porque às vezes eles vêm... É como as vozes das pessoas, você não tem como bloquear as vozes das pessoas que falam. É a mesma coisa, você não tem como tapar a boca do Satanás. Mas você tem como se manter focado exatamente naquilo que você quer. E isso vocês pensam assim, ah, dona Nanda, porque a gente passa, né, por tanta coisa. Eu também, gente. Você pensa que o diabo não tenta? O diabo, claro que ele conhece as fraquezas de cada um de nós, né? Então, por exemplo, o que ele vai usar? Ele me observa. Ele vê o que é a minha fraqueza, hoje ela tá meia carente, hoje ela tá meia assim. Aí ele vai, tá vendo? O Júnior não tá te dando muita atenção hoje, tá vendo? Só fica ali no celular falando negócio de FJU e não sei o que lá. E hoje, pronto. Se eu der atenção a essa voz que está falando, eu vou brigar com meu esposo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, não, ele está certo. Ele está mesmo cuidando das coisas. Oh, meu Deus, que ele cuide das suas coisas e eu vou cuidar também. Então agora eu vou pensar também o que eu posso acrescentar. Ou seja, eu contra-ataco. E tem que pensar que o diabo, ele não sabe o que a gente pensa, né? Mas ele está nos observando. Então ele fica olhando, daí tipo, a gente não tem como escolher o que a gente vai ouvir, mas a gente escolhe se a gente vai dar ouvidos àquilo. Exatamente. E daí o diabo, ele tá observando, fica só olhando. Daí que nem a senhora falou, ele sopra esse pensamento. Às vezes a senhora não toma uma atitude de ir lá falar com o bispo, né? Falar, você só fica no celular. Mas às vezes a senhora
fecha a cara. Daí o diabo fala, tô pegando ela aí. Exatamente. Daí ele vai investir mais. Mas se na hora você já amarra, fala, não, meu Deus. Começa às vezes a falar com Deus, ou de repente você vai fazer alguma coisa, vai lavar uma louça, mas não dá esse gostinho pro diabo. Ele fala, não peguei ela assim, mas eu vou tentar de outra forma. E é assim. E é por isso que a gente tem que estar sempre resistindo e vigilante, né? Exatamente. E não ficar achando que é nosso pensamento. Os jovens acham que a gente vai chegar aqui e vai dar para eles uma receita Isso é para que importante. eles nunca mais venham enfrentar essa batalha de pensamentos. Tipo uma receita de bolo, né? Tipo uma receita de bolo. E a verdade é que a batalha de pensamentos ela vai acontecer até o dia que Jesus voltar a levar a gente ou o dia que a gente morrer e for com Jesus. E tem mais, Ju. Essas batalhas, essas lutas, eu não posso enfrentar por você. Cada um enfrenta a sua. Cada um tem que... Por isso que tá lá, resistir ao diabo, ele fugirá. Tá, para cada um de nós está a receita do que a gente tem que fazer. Porque ninguém pode fazer pela gente. Ninguém, por exemplo, as minhas lutas internas, as minhas batalhas internas, o meu marido não pode lutar por mim. Eu não posso lutar as batalhas dele por ele. Cada um tem que lutar por si. Então, às vezes, isso é importante que você falou, vocês pedem pra gente, deixa eu perguntar isso daqui, como que ela vai me ajudar a resolver isso aqui? Como se a gente tivesse um padrão, né? Essa receita, né, prontinha ali, que é só você botar os ingredientes, misturar tudo e pronto, vai sair o resultado. Na verdade, tem até uma receita, né? A receita é a palavra de Deus. Ponto final. É igual matemática, 1 mais 1 é 2. E a palavra de Deus também é exata. Que está escrito ali, se eu me comprometer a seguir aquilo e fazer do jeito que tem que ser feito, aí eu realmente vou me sobressair em relação àquele pensamento, em relação àquela luta. E tem mais uma coisa, para você viver dentro dessa palavra, para você viver dentro dessa prática, dessa constância na fé, isso exige de você que você use isso aqui. Use muito isso aqui. Constantemente, peraí, meu Deus, deixa eu pesar. O que diz a sua palavra, o que diz isso aqui? Porque às vezes, o que eu vejo muito também? Vocês às vezes não querem pensar por si próprios. Vocês querem assim, deixa eu perguntar isso daqui. Por exemplo, eu já até falei, né? Lá no meu Instagram, eu não dou conta de tanta pergunta que tem. Eu não dou conta. Mas tem gente que eu não respondo. Porque, por exemplo, você fala assim para mim, dona Nanda, por exemplo, hoje eu falei assim, separa algumas perguntas dos jovens para que eu possa responder. Mas eu pensei assim, poxa, vão vir perguntas, né? Aí as perguntas eram assim, dona Nanda, qual a diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo, encontro com Deus? Eu não vou responder. Sabe por que eu não vou responder? Porque tem livros, nas reuniões da igreja, falar, aqui ó. Responde tudo. Aqui, tá aqui. Então, o que você quer? Em vez de você ler o livro, você quer que eu fale para você. É mais fácil. Não, você não pode ficar buscando atalhos. Você tem que ir pelo caminho. Poxa, deixa eu ler, deixa eu me aprofundar, deixa eu entender quais são os processos. Porque esse tipo de pergunta, gente, aquelas perguntas que são respondidas em reuniões na igreja, não deviam fazer parte. Você não devia estar com essas questões dentro de você. Isso mostra que você está deixando a desejar. Onde? Em vir nas reuniões, fazer uma corrente, está deixando a desejar em assistir, de repente, as lives. Porque às vezes pergunta coisas que já foram faladas várias vezes nas lives. A gente vê que o jovem hoje ele quer ficar na superfície. Ele não quer mergulhar profundo para entender o que Deus quer fazer. Ele quer uma papinha na boca, né? Quer que a gente vá. Enquanto o jovem estiver na superfície, ele não vai se aprofundar naquilo que é a vontade de Deus para ele, né? E aí ele vai ficar sempre fazendo as mesmas perguntas. E por que a gente fala isso para vocês? Por quê? Porque isso é importantíssimo para o seu crescimento espiritual, para você ser um jovem, não só na igreja que se aprofunda, mas em tudo.
Você vê, hoje em dia, os jovens, eles pensam, eles estão ali pensando, eles estão descobrindo coisas novas, né? Você vê que a coisa está correndo, né? Cada hora é uma coisa nova que vai acontecendo. Então, as pessoas estão usando, elas pensam, mas quando você vem para a fé, você pensa assim, ai não, agora então eu quero tudo de mão beijada, eu vou... Não, você tem que buscar na palavra de Deus as suas respostas. Eu lembro que eu constantemente, quando eu comecei na fé, Ju, eu pegava a minha Bíblia e eu ficava lá horas, puxa, meu Deus, eu preciso... tinha aquelas que falam assim, ó, para você ser ajudado na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, tinha lá onde encontrar, né? Hoje tem até o Google para te ajudar, né? E tem muito mais fácil. Você se aprofunda, mas por favor, não é para você ficar assistindo videozinho de outras pregações para confundir o vinho. Você lembra? Né? Vinho não se mistura. Vinho não se mistura. O vinho, no caso, é a palavra. Você ouve um pastor da Igreja Batista, daqui a pouco você ouve um pastor da... Quadrangular. Daqui a pouco você ouve... É que eu não sei muito as denominações, né? Assembleia de Deus. Você vai ouvindo e cada um tem uma interpretação ali diferente. Aí, quando você vai juntar tudo... Você fica confuso, você fica... mas ali falou isso. Mas eu aprendi isso. Daí o diabo nem precisa nem soprar a mente, porque a pessoa fica vendo tanto essas coisas que ela já fica toda confusa. E você sabe, eu quando eu cheguei na Igreja Universal, eu gosto de esclarecer isso. Eu era uma pessoa que eu era muito... Como que eu vou dizer? Eu achava que eu era sabichona. Eita! Deixa, que bonitinho, tá vendo o pai dele. Eu achava que eu era muito sabichona, sabe? Mas eu já tinha ido em outras igrejas, já tinha ido em outras denominações. Onde que eu tô? Eu nunca sei onde... Eu tô aqui agora, né? Eu já tinha ido em outras denominações, eu já tinha ouvido outras pregações. E era sempre, para mim, tá? Tô dizendo para mim. Era assim, nunca me satisfez. Eu achava que era assim, aquela coisa muito monótona, muito paradona, muito superficial e que tinha muita doutrina, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu ficava assim, mas espera aí, não estou entendendo e nunca me encaixei. Quando eu cheguei na Igreja Universal e eu era muito... Eu saía das reuniões muito afrontada. Sabe? Me afrontava. Como assim que o pastor falou desse jeito? Como assim? Eu era muito afrontada. Então, eu ia constantemente buscar respostas. E isso me fez bem. Isso me fez bem, me fez entender. Você vê que eu percebo hoje claramente a fé da Igreja Universal é uma fé que leva a pessoa a se aproximar de Deus. E é muito difícil, ainda não conheci nenhuma outra... Aliás, naquela época, eu já não tinha conhecido nenhuma outra denominação que tivesse satisfeito a tal ponto que me levou a Deus. Me levava a temer pessoas, me levava a ficar ali naquele rasinho, mas nunca me aprofundar. E quando eu comecei a entender, a buscar, então a fé que é ensinada na Igreja Universal, que a gente vê que é tudo com base bíblica, mas é que a gente, na verdade, a gente tem uma ideia, né? Principalmente quando você já foi de outras religiões. Eu vim do catolicismo, eu ia na igreja com as minhas amigas Assembleia de Deus, eu ia em outras igrejas. Então, você começa a ter uma ideia, você pensa que você sabe um pouquinho, né? Alguma coisa, talvez. Então, o que aconteceu? Eu pensava que eu sabia, assim, tipo... Poxa, como que pode numa igreja, a igreja você chega, tem que ter aquela paz, né, Ju? Igual eu entrava na igreja católica. A senhora tinha experiências de igreja, né?
Exato. Era uma pessoa experiente. De entrar em Sabia igreja. como era o ambiente de cada lugar. Ela já sabia como deveria ser um padrão, assim, né? Olha aqui me crucificando, gente. Mas isso antigamente, no passado. Então, mas aí o que acontecia? Eu chegava na igreja, aí, aquele silêncio, aquela coisa gostosa, e você ficava lá, ai, que gracinha, sentou perto de mim. Tira essa tarja daí, por favor, que tá atrapalhando o povo de ver ele. Ah, sim, garoto. Ai, que bonito! Então, eu chegava na igreja e era aquela calma, aquela coisa toda, e eu pensava assim, ai, que ótimo. Dava uma satisfação, assim, né? É gostoso. Aí você entra na igreja. Aí você entra na Igreja Universal numa sexta-feira. O Satanás que tá dentro. Você fica assim. Ué, Um campo de cadê a batalha, paz, né? Cadê a paz que eu tava buscando? Pois é. Ó, não gostei desse lugar aqui, não. Não gostei, não. Não gostei, não. Mas os demônios estão tudo ali dentro de mim. Tava tudo ali dentro de mim. Então, tudo não, tava, né? E eu tava dentro de mim e eu lá na paz, na igreja, quietinha, caladinha, né? Na outra, tipo assim, não adicionava. Eu ficava bem ali dentro da igreja, mas quando saía, ficava mal de novo. Então, você vê, não mudou a minha vida. Mas o dia que eu entendi que aquilo ali era bíblico, porque o Senhor Jesus expulsava demônios. Mas se alguém falasse assim, isso é bíblico, eu ia falar, que bíblico nada. Isso não é bíblico, não. Pensava que conhecia alguma coisa da Bíblia, né? E geralmente é assim, as pessoas falam, sem conhecer, sem entender nada. Então fica ali falando, não gosto dessa igreja, não. Tem demônio lá, você vai... A pessoa fala tanto, mas nunca teve uma experiência com a palavra. Fala de algo que ela não conhece. Exatamente. E isso que é o problema. Então, as pessoas, elas analisam aquilo ali por aquilo que elas pensam que conhecem, mas na verdade não conhecem nada. Porque a nossa prática de expulsar demônios, de usar a fé, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus expulsou demônios. Aí eu lembrava também que eu achava que Jesus era muito bonzinho. Eu achava que Jesus era muito bonzinho, que Jesus nunca brigava. Só paz e amor. Só paz e amor. Aí o dia que eu li, que ele revirou, que ele se revoltou com o que estava acontecendo, que ele virou as mesas, eu fiquei assim, uau! Jesus fez isso? Como que nunca ninguém me falou isso antes? E eu ficava assim, né? Como que ninguém me falou? Nossa, que Jesus é esse que maltrata as pessoas. Né? Que brigou com todo mundo. E é verdade, é verdade. Então você começa a viver uma fé verdadeira, real. E por isso que eu aconselho vocês, do FJU, assistam as novelas bíblicas. Porque é tão legal que tira lá do contexto do papel e coloca em cenas. E a Bíblia se transforma em uma cena real e você consegue entender. Fica bem Se claro. você assistiu a novela Jesus, você viu às vezes que o Senhor Jesus falava assim, ele não aguentava mais os discípulos, porque os discípulos não entendiam. Se fosse nos dias de hoje, certamente, na hora que o Senhor Jesus desse aquele corte seco ali nos discípulos, ia vir um meme, né? Não estou entendendo. Alguma coisa assim, porque Jesus ele também respondia na lata. Não, respondia na lata. Mas você sabe, a primeira vez que eu li, tem umas passagens assim que... A primeira vez que eu li, eu nunca mais esqueci. Por exemplo, quando Jesus falou assim para Pedro falou para ele assim, Jesus, jamais, eu não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. Aí Jesus fala assim, arreda-te, Satanás. Aí eu, como? Jesus chamou Pedro de Satanás. Como assim? O que está acontecendo? Para tudo. Para o mundo. Eu não estou entendendo, sabe? Então, aí você começa a ter o dia que a gente pensava assim, que Jesus, Maria, né, Maria. Aí Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? Como assim? Né? Então, você começa, ou seja, eu até hoje não sei qual a religião, qual a outra denominação que te faz enxergar a Bíblia vindo
se transformando em realidade nos dias atuais, né? Que eu como posso... se a gente abrisse a Bíblia e quando a gente abrisse ela, viesse um holograma de tudo. Né? É muito legal. O Senhor Jesus quer para a nossa vida o entendimento da palavra. Né? E por isso que a gente fala para vocês que a Bíblia é muito legal. A Bíblia é gostoso. Aquele dia que na quinta-feira, a gente estava contando de Finéias, eu consigo ver, parece que quando eu tô lendo, eu vejo esse holograma, sabe? Eu vejo Finéias, tipo assim, aquela mente bem fértil, aí Finéias saindo lá de trás, do meio da congregação, e vindo com a lança e entrando lá, e os dois tendo sexo, e ele... Tchá! E eu lá no meio da congregação, yes! Entendeu? É muito legal, é muito legal. Então te dá uma visão, assim, das coisas de Deus, não como aquela coisa, aconteceu muito... Não, acontece hoje, porque hoje nós temos que ter esses Finéias saindo de lá do fundo com cajado, não, como que é? A lança na mão, para poder destruir o mal, né? É verdade. E é o que Deus espera da gente, nessa disposição. Às vezes o jovem fica aí, mas a minha vida é isso, minha vida é aquilo. E a Bíblia ali, na casa dele, né? É como se a Bíblia também fizesse um holograma dentro da casa dele, falando assim, olha, eu tô aqui, hein? Me lê. Né? Às vezes vai na casa da avó, na casa do pai, muita gente está indo hoje, está lá aquela Bíblia aberta no Salmo 91 e ninguém pega cheia a de Bíblia poeira. pra ler. Se a Bíblia da sua avó tá cheia de poeira, vai lá, fala com ela, ô vozinha, vamos limpar essa Bíblia aqui, vamos mudar a página, vamos virar essa página, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos ler, né? Porque a gente aprende a fé universal nos dá essa novidade, né? É gostoso de ler, é gostoso de... O que o senhor quer falar comigo hoje? O que o senhor vai me fazer aprender hoje, né? Cada dia, quando a gente se propõe a estar perto dessa palavra, Deus ele fala algo diferente, né? Às vezes uma palavra que a gente já leu 30 vezes, na 31ª, a gente lê uma coisa que a gente nunca tinha lido, entende de uma outra forma. Pois é, isso é muito legal. A gente já estourou o nosso tempo, né? Nossa. Você a do pet. Não sou só eu que falo muito não, tá, gente? As amiguinhas aqui também falam pra caramba. Não, isso que a senhora falou assim. Então vamos, pra fechar aqui sobre o pensamento, né? Só pra fazer um amarrado, isso. Mas então, se aprofundar na palavra de Deus vai ajudar você a vencer os maus pensamentos, né? Quando vier. Exatamente. E a gente encerra, porque tinha umas o VT 10 do perguntas pet. E só teve 3. Solta o meu pet na live pet. E a gente já volta só para dar tchau. Tchau. Mas vamos ver. Meu pet na live. Na preguiça. Mas eu sou obrigado a falar. Quando o cachorro da pessoa é paraense, até açaí ele toma. O Bolt é paraense, meu pai. E dá gema, meu amigo. Olha aí. Não interessa. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele tá farão! Sai! 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 Sai que é sua! Filho, dói. Vamos levantar? Vamos? Vamos? Tem que levantar, cara. Vamos levantar? Vamos levantar, mamãe, vamos. Você não quer? Vamos?
está condicionado, mas, por exemplo, Não consegue, né? Elas perdem a vida inteira buscando preencher o vazio. Só Meu Pet na Live. Ai, que coisa fofa isso, gente. Olha, o Darwin voltando, agora que ele tá se entrosando melhor, acho que a gente podia começar de novo essa live, né? Que ele agora tá em Agora paz. ele ó. tá gostando. Agora ele tá mais enturmadinho com a gente. Mas olha, a gente fica por aqui hoje para vocês não ficarem enjoados da gente, né? Nosso encontro valeu? Deixa aí nos comentários e amanhã estaremos com uma super programação para você.